Uma casa abandonada horripilante, construída no topo de um penhasco solitário, esconde uma história sombria de doença e sofrimento. A história dessa mansão isolada é repleta de dor, mas está longe de ser o único exemplo. De uma casa abandonada habitada por manequins que se movem, a um antigo mausoléu com um segredo arrepiante. Vem comigo enquanto investigamos as histórias sombrias de alguns dos lugares mais assustadores do mundo. As Montanhas da Insanidade. No interior do estado mexicano de Nuevo León, aninhado no alto das montanhas, existe um monumento rudimentar que muitos veem como um testemunho da miséria. A Casa La Huasteca se projeta dolorosamente da encosta de um penhasco íngreme, e um único olhar revela que ela tem más vibrações. Por que alguém faria uma casa aqui? Quem faria uma coisa dessas? Bem, a história é ainda mais estranha do que parece. Em 1955, um renomado cientista chamado Eduardo Aguirre Pequeno encomendou a mansão de 3 andares para sua família morar. Ele alegou que precisava de um lugar isolado para realizar pesquisas importantes, mas qual era essa pesquisa não estava tão claro. Independentemente disso, 5 anos depois, em 1960, a casa estava pronta para ele e sua família se mudarem para lá. Os dias se transformaram em noites, as semanas em meses, o sol em tempestade e Eduardo permaneceu na sua casa fazendo sabe Deus o que. Supostamente, moradores relataram ter ouvido gritos agonizantes ecoando pela encosta. Será que o cientista enlouqueceu? Será que a sua família estava bem? Bem, acontece que aqueles lamentos de dor não eram deles, eram de Eduardo. Surpreendentemente, depois de se estabelecer na residência isolada, ele se infectou com uma doença tropical rara e perigosa chamada pinta, na tentativa de aprender mais sobre ela. A pinta causa lesões dolorosas e coceira por todo o corpo. E se essas histórias de gritos ecoados servirem de referência, Eduardo estava muito mal. Não se sabe por quanto tempo o cientista viveu essa tortura nas montanhas sofrendo em nome da ciência, mas sabemos que ele se recuperou em algum momento e acabou deixando a casa com sua família. Talvez as lembranças do seu sofrimento a tenham deixado menos parecida com um lar e mais parecida com uma prisão. Por fim, a Casa da Dor seria expropriada pelo governo nos anos 80. Havia planos de transformá-la em algum tipo de museu, mas isso nunca se concretizou, deixando apenas essa carcaça fantasmagórica. Agora, à mercê dos elementos e das artimanhas de ousados exploradores urbanos, a abandonada Casa Huasteca foi deixada lá apodrecendo, o que não deixa de ser triste. Afinal, o que Eduardo fez deve ser celebrado e não esquecido. Mas e se houvesse um motivo diferente e mais sinistro para ele ter abandonado o lugar? Afinal, deve ter custado uma fortuna para construir essa casa. Por que ele simplesmente iria embora? Tem algo que não bate aqui. Uma coisa é certa: você nunca vai me ver nesse lugar. Casa Fantasma de Minchong. O que vem à sua mente quando eu mostro essa casa? Pode parecer um lugar onde o Voldemort esconderia um Horcrux, mas é um lugar de verdade e muito mais assustador do que qualquer ficção. Essa é a mansão da família Liu, uma estrutura abandonada e coberta de mato na vasta zona rural de Minchong, em Taiwan, mas ela é mais conhecida por outro nome: a Casa Fantasma de Minchong. Lendas urbanas abundam sobre o prédio em ruínas, e estudantes de universidades próximas frequentemente invadem a casa como um teste de coragem. Mas por quê? Construída em 1929, a casa foi originalmente projetada para ser o lar de um rico empresário e sua família, mas na década de 1950 estava totalmente abandonada. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a família ou por que eles foram embora, mas algo terrível aconteceu naquele período de cerca de 20 anos. Alguns dizem que a empregada teve um caso com o chefe da família Liu, e quando a esposa dele descobriu a traição, ficou furiosa e o atacou. Segundo essas pessoas, a empregada acabou se afogando no poço externo e o seu espírito ainda assombra o local. Aparentemente, se você visitar o local hoje, vai ver o que parecem ser cinzas no fundo do poço. Seriam as cinzas dela, e não são só as crianças que contam essas histórias assustadoras. Soldados taiwaneses que acamparam na área também relataram acontecimentos estranhos. O que exatamente não sabemos, mas supostamente o uivo estridente de fantasmas pode ser ouvido no meio da noite. Se por algum motivo perverso você acha que isso parece uma boa ideia, alguns empreendedores intrépidos abriram um café lá perto. Então, depois de um dia caçando fantasmas, você pode relaxar com um chazinho de camomila. E eu acho que eu ia ficar só nessa parte do passeio. Se as almas dos condenados realmente andam pela nossa existência mortal, tem gente até pra lucrar com isso. Mas se eu fosse você, aproveitava o seu tempo nessa existência mortal pra curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Combinado? Então vamos voltar à escuridão.
Hospital assombrado. Hospitais são lugares desagradáveis mesmo nos melhores momentos. Agora, hospitais abandonados, esses sim são de arrepiar. Este é o Hospital Newsham Park, em Liverpool, na Inglaterra. Inaugurado em 1874, originalmente era um orfanato, mas as crianças que moravam lá estavam sujeitas às regras draconianas e regulamentos vitorianos da época. Particularmente cruel, no último andar há um sótão forrado de armários, onde crianças que se comportavam mal eram trancadas. Isso durou até 1954, quando foi transformado em um hospital especializado em saúde mental. Então, em 1992, um hospício próximo foi fechado, forçando todos os pacientes a se mudarem para Newsham. Não se sabe ao certo o quão bem eles foram tratados, mas com tanta gente para lidar ao mesmo tempo, eu não ficaria surpreso se não fosse nada bom. Oficialmente fechado em 1997, os corredores se encontram abandonados desde então, mas a história tá longe de acabar. Desde o seu abandono, Newsham tem sido alvo de rumores sobre ser incrivelmente mal assombrada. Por isso se tornou um lugar famoso para passeios fantasmagóricos. E em um deles, essa foto foi tirada. À primeira vista não tem nada errado, certo? Até você olhar um pouco mais de perto, bem aqui, tá vendo? De acordo com as pessoas da foto, quem quer que tenha aparecido aqui não fazia parte do grupo. De fato, o fotógrafo insiste que só notou a figura sinistra no outro dia. Quer você acredite em fantasmas ou não, eu não consigo imaginar nada mais perturbador. A mansão dos manequins. Eu detesto manequins, poucas coisas me dão mais arrepios. Então, quando eu ouvi falar da casa John Lawson pela primeira vez, eu não fiquei nada feliz. Batizada em homenagem ao homem que a construiu, a quase 130 quilômetros ao norte da cidade de Nova York, essa casa misteriosa fica na pacata vila de New Hamburg. Para uma cidade tão pequena, a região já presenciou a sua parcela de tragédias. Em 1871, uma colisão de trem causou uma explosão enorme a apenas 60 metros da casa. Porém, a casa em si escapou ilesa, e em 1877, um grande incêndio devastou a área, destruindo prédios de maneira indiscriminada. Quer dizer, todos exceto a casa John Lawson. Avançando para 2016, os moradores locais começaram a notar algo muito estranho. Manequins estranhos apareceram na varanda da frente, vestindo roupas antigas. Ninguém foi visto levando os manequins para lá, e a casa estava abandonada há muito tempo. Então, quem era o responsável? Ninguém sabia. O tempo passou e as coisas só ficaram mais estranhas. Os manequins eram vistos em diferentes posições e roupas todos os dias, e mesmo assim ninguém jamais viu a pessoa que os movia. Os moradores mais supersticiosos especularam que eles estavam possuídos pelas almas das vidas perdidas nas tragédias dos anos anteriores. Outros presumiram que era só uma brincadeira. Mas será que tem uma terceira opção? E se algum morador perturbado, obcecado por bonecas, estivesse colocando os manequins lá todos os dias por razões desconhecidas? O tanto de dedicação que isso aqui exige me faz pensar que é muito mais do que uma brincadeira. Mas infelizmente qualquer resposta parece fora do nosso alcance. Tão rápido quanto apareceram, os manequins sumiram. Será que algum dia eles vão voltar? A gente vai ter que esperar para ver. A maldição do Conde. A leste do Lago Como, na comuna italiana de Cortenova, ergue-se uma velha mansão decrépita, concluída em 1857 para o chefe da Guarda Nacional Italiana, o Conde Félix de Vecchi. Em poucos anos, ela veria tanto horror que ganhou um apelido sombrio, Casa delle Streghe, ou a Casa das Bruxas. O primeiro sinal do que estava por vir aconteceu antes mesmo de a casa ficar pronta, quando o arquiteto da vila, Alessandro Sidioli, faleceu. Apesar disso, a obra foi concluída e o Conde e a sua família desfrutaram dos anos de boas lembranças juntos. Então, em 1862, tudo mudou. Um dia, o Conde voltou para casa e se deparou com uma visão horrível. À sua frente jazia sua esposa, ou o que restava dela. Atormentado, o Conde gritou por sua filha, e logo descobriu que ela havia desaparecido sem deixar vestígios. Com as duas pessoas que ele mais amava levadas por um agressor desconhecido, o Conde passou o resto dos seus anos em uma busca desesperada pela sua filha desaparecida, mas sem sucesso algum, até que tudo isso se tornou pesado demais para ele. Alguns acreditam que a tragédia foi resultado de uma invasão de domicílio ou alguma forma de vingança. Outros têm a crença mais rebuscada de que a própria filha do Conde foi a culpada. Infelizmente, a verdade nunca foi descoberta. A casa permaneceu na família Vecchi até a Segunda Guerra Mundial, quando eles partiram de maneira definitiva. Outros proprietários tentaram morar nela depois, mas na década de 1960 ela foi completamente abandonada, provavelmente
devido à sua história sórdida. Hoje em dia, a vila está abandonada e os corredores e cômodos sombrios estão cobertos de pichações. As últimas décadas não foram apenas marcadas por vândalos. Ocultistas supostamente passaram noites dentro das paredes da vila em ruínas, e histórias de sacrifícios rituais e novas perdas de vida se seguiram. É claro que isso não impediu exploradores urbanos de fazerem a viagem, e muitos deles dizem ter experimentado a sensação terrível de estarem sendo observados lá dentro. Mas alguém aí sentindo arrepios? A Dama de Marrom. À primeira vista, Raynham Hall é só uma bela mansão inglesa no condado de Norfolk, mas essa casa aparentemente modesta esconde alguns segredos obscuros. Em dezembro de 1936, a revista Country Life publicou essa foto impressionante. Você tá olhando para a Dama de Marrom de Raynham Hall, uma das fotografias de fantasmas mais notórias já feitas. A foto foi tirada por um fotógrafo da revista, em uma visita de rotina para tirar algumas fotos bonitas da mansão. Só que elas ficaram muito mais do que apenas bonitas. Supostamente, o espírito é Lady Dorothy Walpole, irmã do primeiro-ministro inglês Robert Walpole. Ela morou na mansão na década de 1700 ao lado do marido, embora o relacionamento deles não fosse muito bom. Dorothy estava tendo um caso, e o marido acabou descobrindo. Depois disso, há várias histórias sobre o que aconteceu. Uma das mais famosas e assustadoras conta que quando ele descobriu o adultério, a trancou em um dos quartos de Raynham. Lá ela permaneceu prisioneira, separada dos filhos pelo resto da vida, até falecer em 1726 com apenas 40 anos. Verdade ou não, sabemos que ela não passou de 1726. Oficialmente, a morte foi considerada por varíola, mas os rumores de crime nunca cessaram. Nos anos seguintes, a Dama de Marrom foi vista vagando pelos corredores em muitas ocasiões, procurando por seus filhos há muito perdidos. Até mesmo o antigo rei George IV viu o fantasma. Enquanto estava hospedado na casa, ele acordou uma noite e viu uma mulher desconhecida, que usava roupas antiquadas e olhava com lascívia aos pés da cama. Aterrorizado, ele fugiu gritando: "Eu não passarei mais uma hora nesta casa amaldiçoada, pois esta noite eu vi aquilo que espero Deus jamais voltarei a ver." Tá, mas e aquela foto? Bem, nunca houve nenhuma evidência confiável para dizer se é verdadeira ou falsa. Alguns afirmam que a dama pode ser, na verdade, uma mancha na lente ou alguém se movendo rapidamente à sua frente. E será que um fotógrafo respeitado realmente ia criar uma foto falsa de fantasma? Talvez, mas eu deixo para você decidir. A Mansão Demoníaca. No norte do estado de Nova York, fica a sinuosa Vila Wyckoff, ou pelo seu apelido mais agradável, a Mansão Demoníaca, construída em 1894 como a casa de férias dos sonhos de William Wyckoff. Ela acabaria se tornando um pesadelo. Poucos meses após a construção da casa, a esposa de Wyckoff teve um ataque cardíaco repentino e nunca chegou a ver a casa. Ainda de luto, o próprio Wyckoff foi passar um tempo na mansão, mas ele também teve um ataque cardíaco depois de apenas uma noite, algo que parece muito suspeito. O filho de Wyckoff então herdou a mansão, mas os efeitos da Grande Depressão nos Estados Unidos o forçaram a vender o local em 1930. Depois disso, empreiteiros foram autorizados a entrar e retiraram as portas e janelas da outrora opulenta mansão, antes de deixá-la abandonada. Por 70 anos, a Mansão Demoníaca permaneceu assustadoramente vazia. Apesar de ter sido posta à venda, seu passado trágico fez com que ninguém quisesse comprá-la, mas uma queda enorme de preço em 2022 levou o investidor imobiliário da Flórida, Ronald Clapp, a finalmente comprá-la por $300 mil. E nesse momento em que eu posto o vídeo, Ronald planeja reformar a mansão e abri-la como uma pousada. Talvez seja uma boa ideia deixar outras pessoas passarem a primeira noite lá. Cidade das Cinzas. A adaptação cinematográfica da icônica franquia Silent Hill reconstrói um pouco das origens da cidade que dá nome ao lugar. Nela, Silent Hill está situada acima de um incêndio subterrâneo que queima eternamente, com fumaça subindo da terra e cinzas preenchendo o ar. Acontece que isso foi inspirado em um lugar de verdade, a cidade de Centralia, na Pensilvânia. Em 1962, a cidade construiu um aterro sanitário de 15 metros para combater o problema do despejo ilegal. Funcionou, mas o próprio aterro precisou ser limpo.
tempo, os moradores chegaram a uma solução aparentemente óbvia: queimar o lixo. E foi exatamente o que fizeram. O corpo de bombeiros queimou o lixo com segurança e apagou as chamas. Até aí tudo bem, só que alguns dias depois as chamas voltaram, e em mais alguns dias voltaram de novo. O que estava acontecendo? Para descobrir, a cidade escavou o aterro sanitário e percebeu que tinha cometido um grande erro. Centralia foi construída sobre uma vasta rede de minas de carvão, e um pequeno buraco no fundo da mina fornecia uma rota direta até elas. Essencialmente, o lixo queimando foi forçado através do buraco para dentro das minas de carvão, e o fogo se espalhou como uma doença infecciosa. E por causa das minas de carvão, esse não era um incêndio comum. Monóxido de carbono venenoso estava sendo lançado no ar ao redor da cidade. Todas as minas foram fechadas, e as autoridades da Pensilvânia tentaram desesperadamente apagar os incêndios, mas nada funcionava. Mesmo assim, as pessoas se recusaram a abandonar suas casas e continuaram vivendo nessa cidade envenenada. Demorou cerca de 20 anos para que sentissem os efeitos do fogo de verdade. Os cidadãos começaram a desmaiar em suas casas, a vegetação morreu e as estradas desabaram. Claramente não era mais seguro morar lá. A gota d'água veio em 1981, quando um garoto de 12 anos quase encontrou seu fim, quando um buraco de mais de 45 metros de profundidade se abriu bem abaixo dele. A cidade foi evacuada, mas surpreendentemente algumas pessoas ainda se recusavam a sair. Ainda hoje há pessoas que moram em Centralia, em meio à paisagem árida e à fumaça tóxica. Não é à toa que isso inspirou Silent Hill. Sanatório Duran. Costa Rica, 1918. Carlos Duran Cartin era um médico e político cuja filha sofria de tuberculose. Desesperado, ele abriu um hospital na esperança de tratar a doença. Esse é o Sanatório Duran, e em vez de um refúgio, ficou conhecido como um dos lugares mais assombrados da Costa Rica. Apesar dos esforços de Carlos, ele acabou perdendo sua filha. O sanatório permaneceu em uso até a década de 1960, com uma equipe quase inteiramente composta por freiras cuidando de pacientes com tuberculose e problemas de saúde mental. Depois foi convertido em um orfanato e mais tarde em uma prisão. Caramba, esse lugar já foi usado para alguma coisa que não seja triste, e como se para acabar com o sofrimento. Na década de 1970, um vulcão entrou em erupção e destruiu partes do complexo, o que levou ao seu fechamento. Hoje em dia o lugar está abandonado, mas segundo os moradores locais está longe de estar vazio. Os espíritos das freiras que trabalhavam na instituição e dos pacientes que sofreram lá supostamente vagam pelos corredores. Aliás, um jornal costarriquenho publicou essa foto de um aparente avistamento de fantasma no sanatório. Assustador. Mas o que você acha? Foi um fantasma de verdade flagrado por uma câmera? Ou alguém simplesmente mandou um amigo ficar parado no fim do corredor? Me conta nos comentários. Chateau Miranda. Escondido em uma encosta arborizada da Bélgica, com vista para a pequena cidade de Cels, havia uma visão inesperada: o Chateau Miranda, um imponente castelo gótico erguido em 1907. O edifício foi encomendado pelo conde Liedekerk de Belfort como lar para sua família, mas apesar de viverem felizes por lá por muitos anos, os bons tempos não duraram. A Segunda Guerra Mundial começou e os Belfort foram forçados a fugir quando a Bélgica foi invadida pelos alemães e devastada por sua ocupação. O Chateau Miranda foi tomado pelos invasores e se tornou um acampamento para o exército alemão. Aliás, o local até presenciou um momento da Batalha das Ardenas, uma das mais famosas do conflito. Após a guerra, as coisas melhoraram um pouco quando o castelo foi convertido em um orfanato e posteriormente em um acampamento de verão para crianças, mas era administrado por disciplinadores rigorosos e, segundo relatos de algumas crianças, elas eram vítimas de abusos horríveis. O acampamento foi fechado na década de 70 e a partir de então o outrora imponente castelo decaiu gradualmente. Isso não impediu que exploradores urbanos fizessem uma visita. Alguns relataram ter ouvido gritos de crianças fantasmagóricas ecoando pelos prédios dilapidados, enquanto outros afirmaram ter visto espíritos. Será que crianças perderam a vida lá e continuaram amarradas à força ao castelo? Parece improvável, mas não podemos afirmar com certeza. De qualquer forma, o prédio em ruínas foi finalmente demolido em 2017. Só podemos esperar que os fantasmas tenham ido embora com ele. Fantasma nas escadas.
Eu tô prestes a mostrar a você uma das fotos de fantasmas mais icônicas e convincentes já feitas. Essa foto arrepiante foi tirada dentro da Queen's House, um edifício luxuoso em Greenwich, na Inglaterra, com uma história rica e assustadora. Mas antes de falarmos do espírito nas escadas, deixa eu te explicar. A Queen's House foi construída entre 1616 e 1619 pelo rei James I como um pedido de desculpas à sua esposa. Parece que ele a xingou depois que ela atirou no seu cachorro. Ok, infelizmente para ela a obra só seria concluída em 1630, muito depois da sua partida. Então, o fantasma poderia ser ela desfrutando na morte o que não pôde em vida? Não é tão simples assim. Durante a Guerra Civil Inglesa, o prédio foi usado para abrigar prisioneiros, e depois se tornou um orfanato, um hospital-escola e por fim um museu. Portanto, há muitas chances de ter acolhido um hóspede fantasmagórico. A infame foto foi tirada em 1966 pelo reverendo Ralph Hardy, que estava visitando o museu. Ele estava completamente sozinho e só viu o espectro quando revelou a foto. Chocado, Hardy enviou a foto para Kodak para análise e eles concluíram que a imagem não havia sido adulterada. Muito estranho. Parece que a figura está subindo as escadas desesperadamente com as garras. A imagem causou um alvoroço na mídia e um grupo de entusiastas do paranormal chegou a realizar uma sessão espírita na casa para tentar contatar o espírito. Mas pelo que eu sei, eles não tiveram sucesso. Mas então, quem era? Bem, alguns dizem que uma empregada foi jogada da escada, e outros afirmam ter visto o fantasma dela limpando sangue na base da escada. Será que é ela? Será que essa imagem é mesmo real? Seja qual for a verdade, vai ser difícil dormir essa noite. A família amaldiçoada. Mausoléus são lugares assustadores mesmo nos melhores momentos. Agora, o Mausoléu de Bóbda, na Romênia, é algo completamente diferente. Concluído em 1908 e construído pelo rico barão Gyula Chavoty, já foi uma bela obra arquitetônica. Apenas 3 anos após a conclusão do mausoléu, ele já se fez necessário. O barão e sua esposa faleceram em 1911 e foram enterrados na cripta sob a estrutura. Mas, longe de acabarem, os problemas da família Chavoty estavam apenas começando. Sua enorme fortuna foi tomada e dividida entre a comunidade da vila. Avançando para a década de 1950, o novo prefeito comunista de Bóbda profanou a cripta do mausoléu em busca de objetos preciosos para nacionalizar. Então, como em um filme de terror, um grupo de adolescentes invadiu o local e jogou futebol com os restos mortais do barão e de sua família. Caramba, que coisa macabra! Os restos mortais foram removidos para evitar outro evento horrível, mas o mausoléu foi abandonado à devastação da natureza. Hoje em dia, uma completa bagunça. Isso foi tudo que restou de uma família que já foi grande. Sério, nenhuma família pode ter tanto azar assim sem ser amaldiçoada. A Casa na Colina. Em um dia frio no outono de 2022, o aventureiro canadense Rhythm Rider estava caminhando quando descobriu a carcaça de uma casa destruída solitária no topo de uma colina. A casa dilapidada se destacava naquele ambiente tranquilo. Que diabos era aquele lugar assustador? O esconderijo de um criminoso? O cenário de uma grande tragédia? Com muita coragem ou muita burrice, Rider verificou a porta e ela estava destrancada. Então ele entrou. Havia gaiolas de animais sujas por toda parte, o teto estava afundando e todas as paredes estavam cobertas de sujeira. Mas ao mesmo tempo, havia uma TV relativamente moderna e dezenas de garrafas de bebidas pela metade nas mesas. Será que alguém ainda morava ali? Rider saiu o mais rápido que pôde e começou a pesquisar. Meses de trabalho depois e todo o estudo levou à verdade. A casa era de um homem estranho que era obcecado por criação de cães. Os animais eram mantidos em condições horríveis e terrivelmente negligenciados, existindo apenas para o criador vendê-los por dinheiro fácil. Circulavam boatos na região sobre o homem ser perigoso e os cães que ele vendia não muito melhores. O ambiente horrível em que foram criados os deixou com temperamentos terríveis e problemas comportamentais extremos. Então, um dia, em 2013, o misterioso criador desapareceu da face da Terra. Até hoje, ninguém sabe para onde ele foi ou por que desapareceu, e tomara que nunca mais volte. Rider certamente não vai voltar. Uma tragédia familiar. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais destrutivo da história da humanidade, mas as linhas de frente estavam longe de ser o único lugar a sentir os seus horrores. Esta é a casa Redman Hirahara, ao sul de Watsonville, na Califórnia. Comprada pela família nipo-americana Hirahara em 1940, ela mal foi habitada por 2 anos antes do desastre. Em dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor e, como resultado, o presidente Franklin Roosevelt emitiu uma ordem executiva drástica. Os
nipo-americanos eram vistos como um risco à segurança nacional e deveriam ser removidos à força da costa oeste e enviados para campos de concentração. Não demorou muito para que os Hirahara também fossem presos e expulsos. E é difícil imaginar o quão traumático isso deve ter sido. Expulsos da sua deslumbrante mansão, eles foram enviados para um quartel deprimente, que mal tinha mobília, e foram mantidos presos lá dentro com arame farpado. Felizmente, com o fim da guerra em 1945, os Hirahara foram libertados e devolvidos à casa de sua família, o que foi mais sorte do que muitos outros. Lá permaneceram até 1989, quando um terremoto os forçou a sair de novo. A casa Redman Hirahara permaneceu abandonada desde então. Hoje ela repousa em ruínas solitárias, como um monumento ao sofrimento histórico suportado pelos nipo-americanos, e isso é mais assustador do que qualquer fantasma. O monstro do mausoléu. Nas profundezas das florestas da Polônia, encontra-se um mausoléu solitário onde ninguém deve entrar. Um homem chamado Emil Becker, o antigo proprietário da área, foi sepultado ali em 1891. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. O mausoléu foi saqueado de todos os seus objetos de valor, e o corpo de Becker teria sido desenterrado e colocado em diferentes posições ao redor do edifício. Cara, quem faria uma coisa dessas? E por quê? Mas não é apenas o passado que assombra esse lugar. Dentro das suas entranhas vive uma entidade aterrorizante e ela foi capturada por câmeras. Prepare-se, porque esse é o demônio do mausoléu. Tá, ok, eu sei que não é um monstro de verdade, mas mesmo assim é assustador. A estátua perturbadora fica lá dentro do mausoléu, esperando para assustar qualquer visitante desavisado. Mas por que ela tá lá? É algum tipo de adoração ao diabo? Não exatamente. Na verdade, é um adereço que sobrou das filmagens de um filme de terror de 2017, chamado Redwood. Eu não posso falar da qualidade do filme, mas o adereço é realmente eficaz, tanto que se tornou uma atração famosa na região, famosa demais inclusive. Infelizmente, vândalos se encarregaram de destruir a estátua, e embora ela tenha sido reconstruída, eles voltaram e tocaram fogo, queimando todo o mausoléu ao mesmo tempo. Mas inacreditavelmente eles não conseguiram terminar o trabalho. Os restos mortais do demônio ainda estão de pé. E com essa já chega de lugares assustadores. Você visitaria algum desses? Me conta aí nos comentários e eu te vejo no próximo. Obrigado por assistir.